Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão esses estudos aí sobre geometria espacial? Vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos e para hoje vou tentar auxiliar vocês um pouquinho no conteúdo de prismas. Vamos falar um pouquinho sobre prisma, né, o que é que diz a nossa atividade, a partir daí resolver uma questão, deixar como base para que vocês estejam, né, apoiando as outras questões. Vamos ver o que é que diz a nossa lista de atividade para a gente tentar auxiliar vocês, tá certo? Na primeira questão da nossa lista, né, que é a lista da aula 3, pede o seguinte: calcule a área total e o volume dos paralelepípedos cujas medidas estão indicadas abaixo. Eu tenho a letra A, B e C. A letra A e a letra C, elas são resolvidas de modo análogo, porque é um cubo, né? Tem as mesmas medidas das 3 dimensões. Então, eu vou responder a letra A, deixo a letra C para que vocês estejam respondendo. Na letra B, a gente tem um paralelepípedo retângulo, então eu vou estar resolvendo com vocês a letra A e a letra B. Porque a letra C também, de modo análogo à letra A, você segue, né, o mesmo raciocínio. Quando a gente fala área total, pessoal, a área total é a gente somar todas as áreas. No caso do cubo, todas as faces, né, todas as faces são iguais. Então, no cubo a gente tem 6 faces, então basta que a gente, né, calcule a área de uma dessas faces e multiplique por 6, que é a quantidade de faces que o cubo tem. No caso do paralelepípedo retângulo, não. Nós temos 2 a 2 faces iguais, então eu tenho aí 3 faces diferentes. Por exemplo, eu tenho uma de medida 3,5 por 1,5, que é as 2 bases, né, olhando pela posição que está. Eu tenho de 3,5 e 2, que é essa imagem da face de frente, que nós estamos olhando com o seu fundo atrás. E eu tenho aí de 2 e 1,5, que são as laterais. Então eu tenho aí 3 faces diferentes, de medidas diferentes. Então nós vamos ter 2 olhares com relação às faces, né, do cubo e do paralelepípedo retângulo. Com relação ao volume, a multiplicação das 3 medidas, tanto para o cubo quanto para o paralelepípedo retângulo, volume é área da base vezes a altura. Então é a gente multiplicar as 3 medidas que nós temos aí, certo? Eu vou estar desligando a minha câmera para a gente, né, responder agora essas questões. Vamos ver, né, como que fica a resolução dessas questões, certo? E mostrar para vocês um pouco sobre, né, a área total e com relação à área, com relação ao volume, né, não tinha área lateral não, é área total e com relação ao volume. Na letra A, a gente tinha o cubo. O cubo ele tem medida 2, 2 de lado, né, 2 de medida. Quando a gente quer saber a área, como eu falei para vocês, né, com relação à área total, nós temos lá 6 faces que são iguais. 6 faces iguais, porque é um cubo, então todas as faces são quadrangulares. E em cada face a gente tem que calcular a área dessa face. Como cada face é um quadrado, a gente tem que calcular a área do quadrado. Nesse caso, o quadrado de lado 2. Então eu vou ter 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque a área do quadrado é lado elevado ao quadrado. A gente já viu que o lado é 2, então nós vamos ter, né, 2 ao quadrado, que dá 4. 6 vezes 4, 24. Como a gente está falando de área, como eu falei, né, em outros momentos, centímetro ao quadrado. Já com relação ao volume, o volume nesse caso, pessoal, aí nós temos que pegar a multiplicação das 3 medidas, como eu falei, né? A área da base vezes a altura. No caso do cubo, a área da base vai ser a área do quadrado de lado 2, então vai ser 2 vezes 2, a área da base. E nesse caso, a altura, como é o cubo, é a mesma medida que é 2. Então, para o volume, nós vamos ter aí, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 8
centímetro cúbico. Sempre quando falar em volume é centímetro cúbico. Agora, no caso do paralelepípedo retângulo, a área total a gente vai ter que ter aqueles olhares, né? Como eu falei, cada face tem duas faces que são iguais, né? Frente com fundo, as duas laterais, a base com a tampa, como se fosse mais ou menos assim, considerando uma caixa. E nós vamos fazer agora as combinações entre as medidas, multiplicação das medidas. Porque quando a gente fala em retângulo, a área é base vezes a altura, né? As duas medidas com relação a essa figura. Quando eu fizer isso, eu vou estar sempre multiplicando por 2 para que vocês entendam que 2 representa duas faces de mesma medida. Quando a gente fala em área total, tem que somar tudo, duas faces de mesma medida. Eu vou começar aqui com 2 vezes. Vamos pegar 3,5, né? Parece que era a do início. Vezes 1,5. Então, aqui já é uma daquelas imagens, né? De frente. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes. Eu tenho outra medida, né? Vou deixar aqui o 3,5, que a gente já isso no 3,5. E a outra medida é 2. É isso. Mais 2 vezes. Aqui só falta a combinação de 1,5 e 2. 1,5, esse segundo 2 e 3,5 são as medidas que a gente já viu, que são as medidas, né, no nosso retângulo das 3 dimensões. A gente está sempre multiplicando por 2, porque se é a área total, a gente tem duas faces que têm mesma medida. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 3,5 vezes 1,5 dá 10,5, mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,5 dá 14. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1,5 dá 6. Somando tudo isso, né, nós vamos ter 14 mais 6, 20, mais 10,5, 30,5 centímetro quadrado. Isso considerando, né, a área total. Como a gente está falando de um paralelepípedo retângulo, o seu volume é a área da base vezes a altura. A área da base é um retângulo, então é multiplicar as duas medidas. E aí, nesse caso, pessoal, para a gente encontrar esse volume, nós vamos ter que multiplicar as 3 medidas que foram dadas no paralelepípedo retângulo. Então, nós temos 3,5 vezes 1,5 vezes 2, que são as 3 medidas com relação, né, ao nosso paralelepípedo retângulo. Se a gente multiplicar, a gente vai ter 2 vezes 1,5, que dá 3 vezes 3,5, 10. 0,5. E nesse caso, nós vamos ter centímetros cúbicos. Como eu falei para vocês, a letra C é o cubo, segue o mesmo raciocínio da letra A. Então, né, vocês vão multiplicar um lado ao quadrado, multiplicar por 6 para encontrar a área total. E o volume é pegar aquele valor e elevar ao cubo. Ou ele vezes ele, 3 vezes. Certo, amados? Bom, essas são as ideias inicial, né, com relação aos prismas. Espero ter auxiliado vocês. Certo, pessoal? Fica aí as dicas. Desejo bons estudos a todos. Tchau, tchau, amados. Até a próxima.